Code, né? Sim. Vocês podem doar qualquer valor que tocar no coração de vocês para estar ajudando o podcast da restauração. Para manter toda essa estrutura não é fácil, Sim. né? E ainda mais em São Paulo, que os preços são lá nas alturas. Verdade. Né? Então, você ajudando a gente aqui para a gente continuar, se você quer que a gente continue chegando na sua casa, essa palavra enriquecedora para vocês terem mais conhecimento ainda, ajuda o podcast da restauração, com qualquer valor que o Eterno tocar no seu coração. E a gente vai continuar aqui no ar, entrando na casa de vocês. Isso, muito bom. E o QR Code é o seguinte, tá? É só você pegar o seu aplicativo do seu banco primeiro, você vai lá em pagar com o Pix, QR Code, e aí você coloca aí na tela da sua televisão, onde está passando o nosso podcast aí, aponta para o QR Code, e aí você coloca o valor que você quiser doar para o podcast. Se você tem ideias, se você tem sugestões para o nosso programa, até manda lá na descrição do Pix as ideias que você tem para o nosso programa, tá bom? Pode mandar. E também lembrando que você que está assistindo a gente, pode ir lá, tirar uma foto, né, que você está assistindo o podcast da restauração, coloca na sua TV e posta lá no Instagram, podcast da restauração. E marca a gente, tá bom? Marca a gente lá no Instagram, podcast da restauração, que vocês estão assistindo, tá bom? Isso, pode mandar pergunta do telespectador aí. Ah, o telespectador? Senhor Rony Oliveira. Deixa eu ver se é essa pergunta mesmo. Ah, sim. Nunca antes tivemos tantas pessoas se voltando à Torá e muitos deixando seus dogmas antigos e vivendo essa realidade. Pergunto, esse não seria o avivamento tão pregado no meio dos evangélicos? Discutem aí na mesa. Ele quer saber a opinião de todos. Uma coisa é fato, né? Se não fosse Yeshua HaMashiach, a Torá não seria pregada no mundo afora hoje em dia, né? Ele é a Torá viva, né? Ele é a Torá. E através dele, foi o único que difundiu a Torá no mundo inteiro. Querendo ou não, né? Nós temos uma cópia da Torá, todo mundo tem uma cópia da Torá dentro da sua casa. Mas pode responder. Olha, no meu modo de pensar... hoje, eu não me recordo onde está escrito, ela fala, né, que os filhos de Israel, né, retornarão. Então, eu acredito que nos tempos nossos, né, na época que nós vivemos, muitas pessoas estão sendo despertadas. Sim. Muitas pessoas estão sendo despertadas para isso. As pessoas elas estão se voltando para as raízes, as veredas Estão antigas. chegando cada vez mais às raízes. É maravilhoso isso. Isso. Então porque assim nunca, jamais, igual eu falei assim, a minha intenção ou de outros que também falam sobre isso, não é judaizar. É você voltar, né, aquilo que as Sagradas Escrituras nos falam. Então, o meu propósito como evangelista não é fazer com que as pessoas virem judeu. Não, jamais. É com que as pessoas elas voltem, né, à prática. Porque eu vejo assim, como no meu chamado ministerial, eu vejo assim que Deus ele me chamou para desmistificar. Olha que palavra difícil, É difícil. Né? Desmistificar. Por quê? Porque ao longo dos anos foram se pregado muitas coisas. Então, a partir desde o primeiro século, né, onde houve, né, a deturpação das escrituras, do modo de pregar, desde lá dos primeiros séculos, a partir de quando, né, os discípulos eles já deixaram de existir, morreram, foi onde a Roma tomou conta de tudo e ali eles começaram a mudar tudo, né? Começou a mudar tudo. Então, hoje, existem muitas práticas, né? As pessoas podem até achar estranho o que eu vou falar, mas muitas práticas que são pregadas na igreja hoje são práticas da igreja católica. Sim. São práticas de quando foi mudado muitas coisas. Então, vamos colocar aqui uma delas, né? Que a mais conhecida de todos. Deixaram de guardar o Shabat do Sim. Eterno para guardar o domingo. Né? Uhum. Falaram que não era mais necessário guardar os mandamentos. Sim. Né? Aboliram que Yeshua aboliu os mandamentos. Hoje eu posso comer de tudo, que não é pecado, porque Deus purificou, Yeshua purificou.
Então, ou seja, são coisas que as pessoas leem, mas elas não sabem o porquê elas estão falando. Verdade. Elas não sabem o que estão falando. Então, ou Sim. seja, muitas coisas estão vindo à tona agora. Porque Hassatan, ao longo de todos esses anos, o que ele fez? Ele tentou deturpar, ele deturpou as Santas Escrituras. E, involuntariamente, muitas pessoas hoje, o que elas fazem? Elas estão vivendo isso, essa heresia que foi pregada lá atrás. Então, como a pergunta do irmão, eu vejo, sim, que isso é um avivamento, sabe? Porque esse podcast aqui, Restauração, eu também vejo dessa parte que é restaurando as veredas antigas. Sim. Então, eu vejo isso. Então, ou seja, a nossa incumbência é desmistificar isso para que as pessoas sejam as escamas dos olhos possam cair. Verdade. Então eu vejo isso como sim um avivamento. Também concordo Eu com você. vejo isso como um avivamento, porque as pessoas elas pensam assim, o avivamento, né? Ah, é do reteté, é do fogo, é é da do labareda, manto. do manto, sabe? As pessoas pensam nisso. Por quê? Porque isso foi pregado errado lá atrás. E as pessoas trazem isso com... As pessoas falam, isso é heresia que eu tô falando. Não, não é heresia. Não é heresia. Então as pessoas veem o avivamento isso hoje como todo mundo lá falando em línguas estranhas, o fogo descendo, as pessoas veem isso e não é. Sim, não Uma é. coisa que eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam sobre a Bíblia é que eu falo o seguinte: para você entender o futuro, para você entender o Apocalipse, por exemplo, você precisa entender primeiro Gênesis. Isso. Você precisa voltar às raízes. Para você, você precisa restaurar as raízes. Se você não restaurar as raízes, você não vai entender o futuro, você não vai entender Apocalipse, você não vai entender Yeshua voltando, a Nova Jerusalém descendo do céu. Então você não vai entender essas coisas se você primeiro não for lá na raiz. E é para isso que existe o podcast da restauração, para poder restaurar estas palavras.